Estamos ao vivo, consultoria com Vitor Moraes. Vitor Moraes. Proposta e patrocinados é o tema de hoje. Esperar o Vitor entrar. Opa, boa tarde. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Samuel? Tudo em paz. Cara, a gente já conversou bastante pelo direct. Acho que já vi algumas perguntas ali na caixinha, mas é difícil eu construir toda a narrativa, né, qual que é a sua academia, o que você faz, o que você não faz. Então, para a gente começar, faz aquela apresentação legal aí, toma 2, 3 minutos, fica à vontade de contar um pouco da sua história. E os temas que você trouxe estão claros, né? Propostas patrocinadas, eu vi que você já está fazendo tudo ali com a versão antiga, a partir de hoje é uma versão mais atual, então vai ser uma hora bem produtiva. Vamos lá, começa você. Obrigado aí pela oportunidade. Meu nome é Vitor Moraes, eu sou engenheiro mecânico recém-formado. Em 2017, junto do meu primo, decidi abrir um box de CrossFit. Qual cidade vocês estão? Rio de Janeiro capital. Maravilha. E aqui no Rio, ele tinha acabado de ter contato com o CrossFit, eu já tinha contato por ter trabalhado numa empresa que fabricava equipamento aqui no Rio e já tinha participado de competição, ajudando a organizar e tudo mais. E tinha levado para ele. Falei, cara, eu acho que você... Na verdade, eu levei o CrossFit para ele praticar. Eu falei, acho que tem a ver com você e tal. Ele falou, cara, meio doideira. Só que ele acabou procurando e se interessou. Falou, é uma atividade diferente e tal. E aí a gente começou a pesquisar a oportunidade. Começou a conhecer o mercado. E no momento que a gente falou, vamos abrir um box? Vamos. A gente rodou quase todos os boxes do Rio de Janeiro. Ou fazendo aula, ou fingindo interesse, né? Para pegar informação, conhecer como é que funcionava e tudo mais. E ali a gente decidiu... O meu sócio, ele já tinha conhecimento de um professor que tinha um outro box. Ele falou assim, vamos conversar com ele, vamos ver se a gente traz o know-how dele para o nosso lado e a gente abre uma unidade junto. E aí foi quando a gente começou, a gente abriu uma unidade. Ano passado a gente desmembrou essa sociedade, então a gente meio que reestruturou a empresa na nossa forma, né? A gente se afastou desse sócio e hoje a gente toca a empresa com toda a autonomia. Então a gente cuida do comercial, cuida da parte técnica e tudo mais. E você ainda dedica na engenharia, não? Como que é? Isso é part-time, full-time? Como é? Então, em 2017, até o início desse ano, eu era estudante. Então, fazia faculdade e, paralelamente, tocava o box. Aí, agora, a gente está começando também a ter um pouco mais de tempo livre, a gente conseguiu delegar mais, ter mais gente trabalhando com a gente. Então, a minha intenção é que até o final do ano eu consiga me dedicar mais à engenharia, minha carreira de engenheiro, paralelamente à gestão do box. Eu pergunto isso porque existe, cara, eu sou de São Carlos, interior de São Paulo. Tem Universidade Federal e Estadual aqui, tem USP e UFSCar. E eu tô aqui na casa da minha mãe, nesse período agora, e aí o número de estudantes de engenharia que eu conheci foi absurdo. E depois que eu também tive um box, o número de pessoas que acharam que iam ser mais felizes tendo um box e largando a engenharia também foi assustador. Eu achei que essa história podia ser essa, sabe? Criei um futuro certamente provável aqui, mas não. Você vai voltar sem engenharia, vai voltar para a engenharia mesmo. Minha intenção é empreender paralelamente à engenharia, pelo menos nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos, empreender. Tá. E, cara, deve ser bem legal você estar na faculdade e tá tirando um CNPJ do chão, né? Fazendo acontecer. Então, parabéns. Maior interesse nisso. Bom, 2017, 18, 19, 20. Foram quase 3 anos num quadro societário, né? Isso. E aí, normalmente, tem que atender um pouco do gosto de todo mundo. E depois, agora, no modelo de vocês. Você trouxe que os desafios são proposta e patrocinados. Mas conta um pouco de como está o cenário hoje, quantos alunos vocês tiveram, o que você acha que você acertou, o que você acha que você errou, por que você, né, de fato, decidiu
entrar no marketing de fitness? O que você viu que você acha que você quer implementar, que vai fazer mais diferença? Só para a gente dar foco aqui com a sua necessidade, né? Senão eu vou ficar Sim, repetindo as mesmas coisas. sim. Desde que a gente abriu o box, a gente experimentou muita coisa. Muitas coisas deram certo, muitas coisas deram errado, como é esperado. Então, a gente teve vários picos, vários momentos bons e alguns momentos ruins em relação ao número de alunos, faturamento e tudo mais. Uhum. Muito em função da falta de conhecimento e de estruturar um projeto com início, meio e fim para executar na administração e no comercial. Então, mais recentemente, né, que a gente começou o nosso último projeto, ele começou no início desse semestre, a gente estava naquele momento com 67 alunos ativos, o que para a gente era muito ruim. E aí foi quando a gente decidiu tomar uma linha de ação, né? Traçamos alguns objetivos, traçamos algumas coisas que a gente deveria fazer e a gente conseguiu sair de 67 para 100 alunos em 3 meses, que era basicamente o nosso... Desculpa, de 67 para 90 em 3 meses, que era exatamente o nosso objetivo. E aí esses 3 meses foi em março. E até o mês passado a gente estava com 90 alunos e do mês passado e do início do mês para agora a gente bateu 100 alunos. Poxa, parabéns, cara. Foram 33 alunos aí, né? Você fechou, passou a barreira. E um detalhe só, tá? Às vezes nem todo mundo sabe disso, mas lá em 2019, 2018, 2019, que eu atuava muito forte com os boxes de CrossFit, eu levantei uma pesquisa muito, sim, cara, mais de 700, 800 respostas. Tinha algumas duplicadas, mas tá tudo bem. Não tinha muito o que fazer. Sim. Mas, cara, foi uma pesquisa bem legal, com vários donos de box. E eu queria saber qual que era a faixa de alunos que eles se encontravam. E eu vou te dar um norte, assim, só de mercado. Sim. 70% da galera ficava abaixo dos 100 alunos, e pelo tamanho de negócio ou potencial de capacidade de atendimento, até potencial de empreender mesmo, né? Sim. Depois, 70% abaixo dos 100, cara, quase 20% entre 100 e 150. Isso. 7% acima dos 150 e de 2 a 3% acima de 200. E aí, quando eu fui ver a galera acima de 200, alguns deles, que eram bem poucos, né, das respostas assim, alguns deles estavam contando a rede e não a unidade. E eu fiquei muito feliz, porque na 9 de julho, que foi meu box, eu consegui manter acima dos 200 por algum tempo, assim, foi bem legal. Então, parabéns, você passou a primeira barreira, né? Na época eu chamava você passou da faixa, sei lá, branca, não lembro. Mas vamos lá. Sim. Cara, ponto de equilíbrio, só para a gente entender como que você tem traçado suas metas. Você falou, pô, 90 era bom, mas e de risco, equilibrar despesa, receita, qual que seria o ponto de equilíbrio? Em número de alunos, para ficar mais prático. Em número de alunos, hoje é 70, 75. Tá, então tava em cima né? Tava ali pagando as contas do mês, 67 alunos, tava um pouco, às vezes faltava um pouquinho, mas com 90 vocês já ficaram tranquilos e com 100 já tá saudável, né? Exatamente, essa é a ideia. E aí a pergunta não pode faltar, né? A gente vai falar de propósito patrocinado. Mas o que vocês fizeram que deu certo? Você pode compartilhar? Porque você não estava na plataforma ainda, você entrou agora, né? Nessa semana, inclusive. Exatamente. O que você fez que você acha que deu certo aqui quando vocês sentaram e viram, pô, a gente está com 67 é ruim, a gente precisa fazer um projeto aqui acontecer. A gente, na verdade, a gente sentou para apresentar a proposta, né? Na transição da empresa, na saída da pandemia, a gente estava ali pensando uma nova forma de trabalhar colhendo as lições aprendidas do que a gente já havia errado na antiga empresa, entre aspas, né? A empresa continuou rodando, ela só fechou durante o período de quarentena, mas quando a gente abriu de cara nova. Então a gente resolveu colher tudo que a gente já tinha visto, isso conversando, assim, gastando tempo mesmo, pensando, né? E tendo ideia e divergindo. Eu e meu sócio,
E nessas conversas a gente começou a pensar estruturas bem pragmáticas de processos para matricular alunos, para atender aulas experimentais, para criar um bom fluxo e um funil que fosse acessível para a nossa recepcionista. Então, a gente precisava de uma linha lógica para ela entender da onde ela tem que tirar o aluno quando ele faz um contato no WhatsApp e aonde a gente quer chegar com esse cara. Ele precisa se matricular, ele precisa, né, renovar a matrícula dele. Então, a gente estruturou uma linha lógica mesmo para esses contatos. Então, a gente definiu como a gente ia abordar, exatamente quantas aulas experimentais, como é que a gente ia fazer o cara para converter. Então, a gente trouxe um desconto no dia da aula experimental. A gente, junto com a equipe, trabalhou assim minuciosamente como tratar cada aula experimental. Então, como atender, como falar com o aluno. Foram reuniões também, né? Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso, tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos. E um negócio que eu acho que foi muito chave, Samuel, foi trazer pessoas mais experientes para a equipe. Então, os nossos estagiários, eles têm 40 anos. É um negócio completamente contrassenso. Na parte técnica, nas Exatamente. aulas, no piso preto. Muito bom. E são eles quem fazem a abordagem da primeira aula do aluno. Então, são pessoas experientes que talvez tenha de vivência a mesma experiência do professor, né? E às vezes até mais, porque eu tenho um professor mais novo que o estagiário. Ele já sabe como lidar com pessoas, ele já tem uma maturidade para agradar. Vida, né? Exatamente. Então ele tem maturidade para querer agradar a pessoa. E aí ele tem um certo carinho, já é uma pessoa que é um pouco mais vivida. E isso funcionou muito com os alunos. Então os alunos se sentem abraçados na primeira e na segunda aula. Na época a gente ainda oferecia 3 aulas experimentais. E essa questão de definir em 3 aulas e colocar pessoas para cuidar dessas pessoas durante 3 aulas funcionou muito. Aí na última etapa a gente colocou uma aula experimental só. E colocou para um desconto mais agressivo. E aí a gente trouxe saiu de 90 para 100 alunos. Cara, acho que você vai gostar muito do que você vai ver dentro do método. Nessa versão que você está consumindo hoje, que você está assistindo, inclusive, o ciclo de 21 dias, já vou tirar aquela pergunta que você mandou. Sim. Mas todo esse processo agora, que entra hoje, que é o tal do ciclo de 7 dias, é para se tornar mais acessível. E você usou uma palavra que eu achei incrível, que acessível, acho que foi essa palavra, para recepcionista. Então não adianta a gente criar um método incrível com um monte de processos complexos que ninguém consegue fazer, né? Uma pessoa, às vezes, com pouco treinamento não consegue fazer. Então, parabéns. Pô, tudo que você falou eu achei muito bom, não tem nada que eu falar. Pô, olha esse ponto cego aqui, você já pensou em fazer assim? Porque, por exemplo, até o incentivo de fechar a matrícula na primeira aula você já está usando. Então, exatamente. Nas próximas semanas, a gente vai voltar a fazer as lives das 14 horas na segunda-feira e eu vou cada vez aprofundar mais em algum ponto desse. Então, a gente vai voltar na aula experimental, a gente vai voltar na gestão dos contatos via WhatsApp, a gente vai sempre voltando, mas pelo jeito você já sabe muita coisa aí. E, cara, não deu 15 minutos e eu já tenho um bom contexto. A última pergunta. Na parte técnica, você falou de administrativo, comercial, né? Você falou dos estagiários lá no piso preto, mas o seu sócio, o seu primo, não é professor. Ele não é professor. A gente e aí, recentemente... na parte técnica, vocês têm uma pessoa contratada. Não, até na transição da empresa, sim, né? Entre sair o antigo sócio, sair efetivamente, né, do contrato social. E
e a entrada aqui do novo quadro societário, a gente ficou num período aí de quase um ano com um responsável técnico contratado, né? Foi um professor que a gente promoveu. E na definição aí do novo quadro societário, a gente promoveu, trouxe um professor como sócio. Então, que é o Fred, que é o cara que também é um negócio assim, eu já vi você falando em lives aqui também, a programação, ela precisa ajudar muito o comercial. Se a programação dificultar, a gente começa a ter dificuldade de trazer novos alunos. Então, a aula ela tem que ser flexível para que o novo aluno ele consiga ver, ele consiga sair da primeira aula sabendo o que ele pode fazer. A desafio o produto, da nossa... né? Se a gente não tem um produto, é difícil fazer marketing para produto que é ruim, mas é muito bom. E aí trazendo esse sócio, né, e esse responsável, ele conseguiu ajudar a gente a facilitar a primeira aula para o aluno. Então, o aluno ele vem, faz a primeira aula, ele já consegue ver ele fazendo as próximas. E aí fica mais fácil de matricular ele. Se a primeira aula é muito difícil, muito impactante, a gente tem dificuldade. E aí ele vai querer fazer outra aula experimental e a gente perde todo o processo. Show. Vitor, só, cara, fazer um elogio, porque você fala umas coisas, você vai me ver falando depois, tá? Se eu esquecer de dar o crédito alguma vez, você puxa. Mas eu tive esse insight da pessoa fazer a primeira aula e ser claro as próximas, né? Então, até a forma que se apresenta, fala, pô, nessa aula você vai aprender o básico, assim. Eu tive em alguma consultoria recente, mas o jeito que você falou foi mais simples do que eu. Então, muito bom. Vamos lá. Obrigado. Cara, eu tenho 3 pontos aqui. Primeiro, tirar sua dúvida ali do direct, depois atacar proposta patrocinada. Então, sobre sua dúvida do direct. E aí você vai me perguntando, me cortando à vontade, tá bom? Tá bom. Você falou, pô, ali tinha um formato de conteúdo ABC, que são os conteúdos que aumentam o interesse, baixam os impedimentos e fazem os convites. Só que durante aquele processo de 21 dias, a gente solta convite pra caramba. Isso. E aí sobrepõe, a sua pergunta era, aquilo sobrepõe o que está naquela semana ideal? E justamente isso gerou bastante confusão. Qual que é a brincadeira aqui? Aquela semana ideal que eu falo de fazer o 3, 2, 1 e tudo mais, vamos imaginar que aquela é uma semana permanente, não é uma semana do ciclo. Sim. Quando a gente vira para fazer o ciclo de 21 dias, que é uma campanha de lançamento, basicamente, né? Uma campanha mais intensa, aí sim sobrepõe. Você pode deixar aquela semana ideal de lado. Mas falando em semana ideal, já deixando aqui um parênteses, eu mudei um pouco a exigência dessa semana ideal, dessa semana permanente, fora de uma campanha intensa, fora de um outro ciclo, né? Criei lá o ciclo de 7 dias, que vem agora, e você tem menos volume de publicações necessariamente. Existe a sugestão, se você está afim, né, de fazer um trabalho mais intenso, sim, você pode ter esse volume de publicações. Mas eu comecei a dar mais atenção para a qualidade das publicações, ou melhor ainda, para o alinhamento das publicações com a sua proposta, do que só fazer volume, volume, volume. O volume ainda dá certo? Dá. Mas o problema é que as pessoas começavam a fazer um grande volume sem terem criado um ambiente mais fértil primeiro, sem terem fomentado ou movimentado a rede social. De repente, só ia volume com conteúdo muito raso ou com uma baixa conexão com as pessoas, né? Era só volume, volume, volume. E aí, enfim, muita gente acabou se sentindo frustrado porque, nossa, eu estou fazendo 3, 2, 1 e não move, né, as procuras, não move não sei o quê. Então, eu decidi focar num conteúdo mais alinhado, que aí entraram, sim, sem dúvida nenhuma, como o melhor conteúdo, o conteúdo que você usa seu aluno, sejam as histórias, os depoimentos, ou até num nível mais avançado as lives. E é isso. Você tem uma semana permanente, uma semana ideal de execução, sem campanha, sem nada, é só fazer aquilo para fazer o seu marketing, como se fosse o seu marketing basal. E depois, dentro de uma campanha, a gente tem um pouco mais, um cronograma um pouco mais intenso, com mais volume de publicações, que sobrepõe, de fato, tudo que tiver ali na semana permanente, tá bom? Então, ele se soma ao padrão, né?
Isso. ao permanente. Ele é um adicional. O que tá, cara, se você vai dar continuidade ali, pouco que eu te conheci, eu acredito que você vai fazer o ciclo de 21 dias, porque você já está com ele na ponta da espada, você pode considerar isso. Faz o que está lá, no módulo 4 tem uma sequência de 21 dias, exatamente o que você vai fazer no dia 1, no dia 2, no dia 3, 4, então faz o que está lá, você não vai perder acesso à plataforma anterior, porque está lá pela Hotmart, e hoje a gente libera o acesso à nova plataforma, você só vai ter 2 links aí para acessar, tá bom? Inclusive eu vou passar isso no e-mail, vou falar, pô, tá aqui, esse aqui é o acesso antigo, às vezes você gostou de alguma coisa que você viu lá, esse aqui é o novo, e aqui eu vou acrescentando as coisas assim. Bom, ficou alguma dúvida sobre isso? Sobre essa sobreposição? Não. Então é porque quando eu vi, né, na apostila, eu imaginei que o criativo ele substituiria o post do tipo C. E aí, na verdade... Não, substitui. Quando eu falo sobrepõe, você usou somar, né? Não, substitui, perdão. Substitui, beleza, ótimo. Né? Quando eu então, falo porque para mim faz muito mais sentido também. Isso, porque aí você vai ter vários criativos C ali saindo naquele período. Entendi. Fechou? Perfeito. Vamos lá, bora para a proposta. Você chegou a elaborar alguma proposta? Você chegou a criar alguma coisa? Sim. E você percebeu que já tinha bastante coisa a ver com o que você já estava fazendo antes? Sim. Então vamos lá. Me conta, dentro dessa estrutura de proposta, onde a gente apresenta o porquê, o que é, para quem é, como funciona, quanto custa, se tem bônus, não tem, se tem garantia, não tem, enfim, até termos adicionais ali do tipo, vai ter trancamento de plano, não tem, como funciona. Dá uma visão geral da sua proposta assim, ou melhor, já pode fazer as perguntas que você quiser para a gente salvar tempo aqui. Alguma coisa assim, o que você ficou com dúvida na proposta? Onde que está seu obstáculo aí? Então, ao assistir a aula da proposta, eu tive uma ideia para seguir, para ser assim muito muito fiel ao que você passou e já era uma vontade nossa. A gente na proposta a gente apresenta um produto novo que ele se agrega à aula, porque eu me sentia mal de oferecer o mesmo que os outros, o mesmo que o mercado. Eu achava que a gente deveria oferecer um diferencial, um negócio que ninguém oferece, para chamar a atenção. Então, quando o cara vai no meu concorrente, ele vai ver aula de CrossFit. E quando ele chega no meu box, ele vê o que hoje a gente oferece, chama Imersão Fênix. Então, eu criei um produto, que é um grupo no WhatsApp, onde a gente faz um acompanhamento durante 21 dias. E aí eu fiz a proposta em cima desse produto. E o Cross, ele é só um elemento, ele é só uma ferramenta. Sim, então, a pessoa não vai encontrar a Imersão Fênix em nenhum outro lugar. Em nenhum outro lugar. Essa é a ideia. 21 Exatamente. dias. Maravilha. Exatamente. E qual que é essa Imersão Fênix 21 dias, por exemplo, a pessoa faz aula experimental e normalmente funciona para quem? Para qualquer pessoa? Ou, não, é só para quem está querendo emagrecer, por exemplo? Não. Na nossa proposta, a gente listou, né? Para quem está sedentário ou já pratica atividade física e está insatisfeito. Para quem quer emagrecer, para quem quer hipertrofia, ter mais saúde. O objetivo da imersão é criar rotina da prática da atividade física. Então, a pessoa, às vezes, ela não... a matrícula ela não resolve o problema da rotina, mas o imersão resolve. Então, a gente é de graça, né? A gente não cobra pela imersão e a gente ajuda a pessoa a ter rotina, a praticar aquilo que ela comprou, que é uma dificuldade que a gente percebe. Não cobram pela imersão, mas o que vocês cobram? Um primeiro mês? A pessoa entra no plano e você agrega com a imersão? Exatamente, No primeiro mês ela paga R$199, que é com o valor com desconto, né? Os próximos meses ela paga... Desconto do quê? Desconto do anual ou é um desconto abaixo da tabela? Então, a nossa tabela é a seguinte, o valor mensal é R$319 e a gente tem um valor que a gente chama de assinatura, que é uma recorrência, que é R$269. Essa é a tabela,
Simples assim. Treina de segunda a sexta, sábado são 2 aulas extras. Ponto. Tá. Bem simples. E aí a gente, no primeiro mês, a gente ainda oferta um desconto que o valor da matrícula, o valor da mensalidade no primeiro mês é R$ 199. Tá. Então, Fica um pouco acima da assinatura, né? A assinatura você falou 169. Não, a assinatura é 269. 269. Caramba, Isso. então a pessoa tem 70 reais de desconto. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Legal. E aí esse é o primeiro mês, então tá abaixo da assinatura. Tá. Isso. Bom, se funciona, funciona. Né? Até dos ajustes que eu fiz nessa adaptação da plataforma é isso. Eu falo, cara, são diretrizes, mas se o que você está fazendo está com uma taxa de conversão maior do que 50%, não vai fazer o que eu estou falando para testar uma coisa. Não, se já está acima de 50%, continua fazendo do jeito, entendeu? Então, assim, se você está medindo o que você está fazendo com essa taxa e você consegue fazer com que um aluno experimental se matricule, ou mais 50% dos experimentais se matriculem e paguem esse 199. E depois que eles pagam 199, eles renovam para assinatura, muito provavelmente, né? Ninguém vai querer sair de 199 para 319. E se depois que vence eles renovam, e aí a gente pode subir essa taxa de 50% na renovação. Mas se você está feliz com isso aqui, eu mantenho. O que eu falaria? Cara, né, vamos já manter o preço da assinatura e não sei o quê, assim você sobe um pouco o seu ticket. Mas como está essa taxa de conversão? Tá bem para vocês? Você está acompanhando isso? As pessoas Sim. renovam depois? A gente acompanha. O que acaba acontecendo, que também é um negócio curioso, é a pessoa, ao fazer a matrícula, ela já quer fazer a assinatura. Então, ela paga o primeiro 199 no débito, no crédito, tanto faz. É uma ativação, né? Exatamente. E aí ela já pede para fazer a assinatura. Então a pessoa ali ela já paga o primeiro mês e já deixa os próximos agendados. A gente também já dialoga sobre isso, né? Para sugerir isso para a pessoa. Então, mas algumas pessoas preferem escolher depois. Aí não tem problema escolher depois. Isso tem funcionado na maioria das vezes, porque a gente dá a garantia incondicional, né? De 15 dias. Tá. Bom, isso tudo você já fazia antes, porque você acabou de entrar na plataforma e, cara, bastante elemento aqui você já usa. Então, se está funcionando, vamos seguir assim. Aí, em algum momento, a gente para revisitar. Eu, claro, quero que você faça suas perguntas aqui. Só tem um detalhe que eu queria apontar. Sim. Você falou o lance de segunda a sexta liberado e depois no sábado 2 aulas extras. Bom, Isso. Primeira pergunta. Esses sábados, eles entram como bônus na hora que você escreve a proposta? Você põe de você tem de bônus as aulas do sábado? Exatamente. Isso a gente não fazia. E aí, quando eu vi o vídeo da proposta, que você fala do bônus do reencontro, e aí a gente passou a falar como se fosse um bônus. A gente não colocava dessa forma. Cara, é bem legal. E o bônus do reencontro, ele em inglês tem um termo, chama Return of the King. É meio bizarro, assim, normalmente acho que é um vendedor querendo, né, fazer como se fosse aquela... Imagina um dentista ou qualquer coisa assim que você tem uma revisita, né? Como que chama aquilo? Sim. Você faz uma sessão, depois tem uma nova... manutenção, né? É basicamente isso. Aí a pessoa fala, nossa, que bom, né? Eu vou ter isso e depois eu tenho uma segunda disso. Só que no fitness eu entendo esse sábado como a chance da pessoa, tipo, pô, se a semana for corrida, se for assim, sabe? O cara cria um hobby para ele no final de semana, para ele não... E até eu falava muito isso para alunos, assim, que saíam e tudo mais. Cara, a galera começa a treinar no sábado, eles param de sair tão forte na sexta. Imagina você economizar um dia de balada, de coisa gorda, de cerveja, de muita cerveja. E depois era isso, cara. O cara fala, pô, antes eu saía quinta, sexta e sábado. Hoje, pô, só saio sábado. E saio sábado depois de treinar. Então eu saio bem mais light, né? Você começa a equilibrar muito mais a vida da pessoa ali por um simples convite, né? Você encontrar todo mundo no sábado. Segunda pergunta. Você libera de segunda a sexta. Quantos alunos cabem por aula na box? Atualmente, a gente oferece 16 vagas por aula, são 9 aulas por dia. Tá. Nesse módulo,
Caí, agora eu vou esquecer, tá? Eu esqueci mesmo. Na primeira versão, eu não sei se eu explico o negócio de capacidade de atendimento, planejamento, coisa assim. Eu não sei se está lá nos primeiros vídeos. Eu não lembro. Acho que não. Nesse segundo agora eu explico. Tanto que o módulo 1 já é planejamento. Eu falo, cara, você tem que entender do seu negócio, das suas metas e ter controle disso, só que tem N variáveis, então eu vou dar alguns exemplos só. Sim. E com box foi o que eu mais fiz, né? Então até é um pouco injusto com o personal trainer ou com outras pessoas. O Jean acabou de entrar aqui de artes marciais, eu não tenho a mesma facilidade. Mas, cara, fica só atento, levanta uma bandeira para oferecer sempre esse limitado. Não sei se vai ser o caso de aumentar o seu preço lá na frente para esse limitado, e tudo bem, mantém para os alunos, ou de abaixar o preço e criar um segundo plano de frequência. Por quê? Se você fizer uma conta de capacidade de atendimento, faz assim, tem 16 alunos por aula, 9 aulas por dia. Vamos fazer rapidinho, então, um minutinho. Se fosse 10 vezes 16, 190, 9 dá 160, 9 dá 150... 144. Nossa, eu tô tão ruim assim. 9 vezes 16 dá 144? 144. Tá. Então, chuta aqui, ó. Se num dia todas as suas aulas ficarem cheias, você tem no máximo 144 pessoas. Só que hoje você já está passando dos 100. Então, deve ter alguma aula que já está lotada. Ou não? Que dá sold out de check-in. Tenho uma ou duas aulas. Então, assim, recomendações, né? A primeira coisa, às vezes, é você ir lá e soltar um sold out na rede social mesmo e virar para os alunos e falar, pô, nessas aulas as vagas vão ficar fechadas, né? Ou vão abrir lista de espera e não perde a chance de treinar, né? Já que você está aqui, fica. Comemora os 100 alunos, depois dá para a gente trocar mais ideias sobre isso. Sim. Mas sempre que você tem alguma coisa que acabou, imagina, você vai comprar uma camiseta, a pessoa fala, nossa, essa camiseta a galera gostou tanto que ela acabou no nosso estoque, mas eu posso encomendar uma para você. Você podia até não estar indo 100% comprar a camiseta, mas você fala, pô, peraí, agora que eu sei que acabou, agora que eu quero, né? Então, é meio complicado isso. Vale a pena, tá? Você pensar. Se tem algumas aulas que já deram sold out, você criar uma lista de espera, você pôr na rede social, você falar para os alunos, poxa, essas aulas, como está dando check-in esgotado, muitas vezes a gente vai parar de aceitar alunos novos, pô, valoriza isso aí, né? Não cancela a sua assinatura, não deixa seu plano vencer, porque senão a gente vai ter que reabrir, né? Então, não é isso que a gente quer. Sempre que dá sold out, eu, cara, sou fã de aumentar preço. Só que dá um trabalhinho, porque você tem que aumentar preço para novas pessoas e manter quem já está com o preço atual. Eu sou dessa linha de... O aluno atual, para ele aumentar o preço, ele tem que estar com um preço bem antigo mesmo, sabe? Tipo, uns 2 anos assim, já comprou camiseta pra caramba, foi em evento pra caramba, aí você fala, cara, você tá com preço de 2018, vem aqui, vamos corrigir isso. E aí ele entende, mas de cara assim eu não aumentaria. Só que o que dá para aumentar no seu negócio hoje é a capacidade de atendimento. Por quê? Vamos supor que só existem 2 planos. Um plano livre, e ó, eu nem recomendo falar 5 vezes por semana. Fala livre, igual você falou. Você pode vir de segunda a sexta, acabou. Se você vende 5 vezes por semana e a pessoa deixa de 2, para ela está perdendo quase metade do que ela pagou. Então não vale a pena. Exatamente. Você vende livre. Você fala, cara, você tem o plano livre, acesso... Tem lugares, só para você saber, aí no Rio tem também, lugares que vendem além do livre, vendem check-in ilimitado. O que significa isso? Além de segunda a sexta, a pessoa pode ir mais de uma vez por dia, em mais de uma aula. Às vezes a pessoa oferece uma aula, sei lá, LPO, oferece uma outra coisa. Então, além de segunda, ela criou um Black, um VIP, uma coisa assim, entendeu? Entendi. Mas voltando aqui. Você libera só o de segunda a sexta. Eu recomendaria você dar um outro plano. E analisa isso, tá? Eu não sei se vai ser diminuindo o seu preço, aumentando o outro para manter, não sei. Mas você concorda que muita gente que procura treinar, fazer 5 vezes por semana, é meio impossível, assim? Tipo, a pessoa, ou por estar sedentário, ou por ter outros compromissos, ou por fazer algum outro tipo de atividade, às vezes. 5 vezes por semana, seus alunos tendem a frequentar 5 vezes, segunda a sexta, ou muita gente não frequenta segunda a sexta, ou você recebe algumas perguntas do tipo,
Ah, mas se eu vier 3 dias tá bom? Se eu vier só terça e quinta, você acha que funciona? Você tem essas coisas? Tem, eu não tenho número, né? Mas eu sei que se eu pudesse estimar, eu diria que desse total de alunos que a gente tem hoje, entre 40% a 50% frequentam ou tentam frequentar 5 vezes por semana, e a outra parte tem uma frequência menor, segunda, quarta e sexta, principalmente. Tá, ó, você já deu uma boa. Segunda, quarta e sexta, ou seja, se você criar um outro plano, você deixa esse livre de lado, continua existindo ele, mas você cria um Uhum. outro plano, do tipo um plano até 3 vezes. E a narrativa dele é mais ou menos assim: ó, esse plano é para quem só pode frequentar 2 ou 3 vezes por semana, e por ter outra atividade, ou por estar no início, né, tá sedentário, não ser bom, né, você vir todo dia e sobrecarregar seu corpo de uma vez. Então, esse plano você tem um preço, às vezes, mais acessível. E qual que é a grande vantagem disso? Se você imaginar que em um dia, 100% das aulas lotadas, você iria bater 144 alunos, quando você começa a fomentar que essas pessoas vão, né, paguem por 5 vezes por semana, ou paguem para ir todos os dias, e elas começam a ir todos os dias, todo mundo que foi na segunda vai voltar na terça. Você Sim, perde essa capacidade de atendimento, porque sim. vai ficar lotado. E aí, se você fizer essa manobra agora, você aumenta a sua capacidade de atendimento. No mínimo, nos 50%. Então, sei lá, de 144 pessoas, você iria para... pô, minha matemática aqui faz aí. Você é da engenharia, vai. 144 mais 50%. Dá 216. Seria de 144 para 216. E, cara, eu acho que isso é uma boa jogada. Vai ter que adaptar um pouco sua proposta, o jeito que você fala, mas só considera isso. Um plano livre e um plano de até 3 vezes, e aí o check-in acaba ficando limitado, mas você cria essa narrativa, para quem está começando, para quem tem outra atividade, para quem não pode vir a semana inteira. Mas você acha interessante ofertar isso para alunos atuais ou para novos alunos? Não, senão os atuais vão querer fazer um downgrade, assim, e eu Exatamente. não favoreceria isso agora, assim. Depois, se eles verem, falar, eu soube que tem um plano assim, mas você não precisa virar e falar, pessoal, vamos aqui, vamos fazer uma campanha interna. Não, Sim, deixa só lança. Quem se sentir convidado a migrar, migrou, não tem problema nenhum. E sempre assim, cara, mas vai diminuir o preço. Cara, mas você vai ganhar no volume. Você vai ter mais capacidade de atender. E agora que você já está com uma engrenagem comercial rolando, eu não teria medo nenhum disso. Do tipo, vai diminuir o preço aqui, mas eu consigo matricular 50 pessoas a mais, entendeu? entendi. Eu iria nessa linha. Bom, da proposta, eu vi esses pontos aqui, mas eu queria agora abrir para as suas perguntas da proposta e a gente cai para os patrocinados. O que você acha que eu Beleza. posso te ajudar Bom, perdão, eu fico indo e voltando. Quando você puder entrar na atualização, você vai ver essa questão dos cálculos da capacidade de algumas metas. E, por exemplo, Sim. a meta baixa ou meta mínima, ela deve cobrir as suas despesas. E eu acho que você já passou nessa disciplina, porque foi uma das coisas que eu perguntei ali, você falou, cara, de 70, 75 alunos, então só de você saber isso, você já está bem à frente do mercado das empresas de educação física pequenas e médias. Então, Sem dúvida. perfeito. Voltando aqui, suas perguntas sobre a proposta, para a gente ir fechando aqui os pontos que ficaram abertos, para eu te ajudar com isso, e a gente cai para os patrocinados. Sim. São duas perguntas. Uma em relação ao conceito, que é justamente a ideia que a gente implementou de ter um produto. Queria saber mais a tua opinião, se você acha que foi uma boa solução essa questão da imersão para agregar ao CrossFit e não ofertar na proposta CrossFit, entendeu? Eu não sei se, assim, tem funcionado, as pessoas têm entendido, que era a principal dúvida, né? Eu falei, pô, se ninguém entender, ninguém compra, aí não adianta. Mas as pessoas têm entendido, mas se você acha que essa pode ser uma boa alternativa de diferenciação, ou você vai ficar muito confuso. Cara, eu gostei muito. Tem uns 3 anos que eu conheci um cara de BH, chama Gabriel Bosch, e ele tem a CAN lá em BH. E, cara, ele inventou o seguinte, ele inventou o 3x4.
Na verdade, ele não inventou, ele disse que conheceu alguém que fez alguma coisa assim. E aí ele adotou. Que é um desafio de hábito. Hábito do quê? Pô, 3 vezes por semana durante 4 semanas. E ele tinha um box criado na época, Khan CrossFit, e ele tinha a proposta como desafio 3x4, desafio o nome. Isso. E, cara, foi massa. E aconteceu, e eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu já vi, assim, alguém propor, né, para um aluno novo. E a imersão vai nessa mesma linha. E você reduziu para 21 dias, o que eu acho bem bom, porque uma pessoa que está sedentária, ela tendencialmente não se vê treinando por tanto tempo. 21 dias parece que é mais execuível, né? A pessoa tem mais capacidade de estar ali. Focar no seu público mesmo, que eu acho que o público que iria nisso para pegar o hábito e o jeito que você falou, pagar a matrícula não resolve o seu problema de não estar fazendo atividade física. O que resolve o seu problema é você vir. E para isso a gente tem a imersão Fênix. Cara, isso entrou visceralmente, assim. Todo mundo vai concordar com isso. E aí você pode, e agora respondendo a sua pergunta, testa abordagens diferentes para a mesma coisa. Você não precisa decidir se é isso ou aquilo. Você pode testar abordagens diferentes. Então, por exemplo, quantas vezes você já pagou uma matrícula na academia e não foi? Tipo, pensando nisso, ou depois de ouvir tantas histórias de gente que paga academia e não vai, vira o famoso aluno fantasma, aqui na Fênix a gente trouxe a imersão Fênix. Que é um programa para você não pagar e ficar em casa. É para você vir. Pô, todo mundo se conecta. É incrível. Isso entra lá, na forma que eu estou explicando hoje, convites indiretos, tá? Nossa, a pessoa vai olhar e vai falar, porra, é para mim. Tipo, sou eu total, né? Ou, no mínimo, tipo, cara, é pro meu marido. Ele sempre tá falando isso. Ele paga e não vai. Eu acho que ele vai gostar de ouvir isso aí. Então, abordagens diferentes. Outra abordagem. Você falou, será que isso ou CrossFit, como que é? Cara, você pode simplesmente falar do CrossFit, mas dizer de uma maneira diferente. Por exemplo, uma nova forma de começar no CrossFit. Como assim uma nova forma? E aí você fala, todo mundo oferece aula de CrossFit. Ou todo box que você visitar vai te oferecer aula de CrossFit. A gente entende que não é só a aula que resolve, ou não é só a aula que importa para quem está começando, ou não é só a aula que quem está começando precisa. Quem está começando precisa de um programa de rotina, um programa de hábito. Por isso a gente inventou a imersão. Então, cara, você vai testando diferentes abordagens nos criativos mesmo, nos convites. E algum deles vai dar mais certo, outros não. Às vezes é um post. Às vezes é ouvir, e aí é um outro exercício, né? E como você é um cara mais avançado, eu vou deixar esse exercício. Às vezes eu ouvi quem passou pela imersão, o que essa pessoa fala. As pessoas vão falar, nossa, eu já fui à academia assim, assado, pô, nunca tive essa atenção, nunca vi essa coisa de ficar mais próximo, 21 dias. Normalmente eu pagava academia e depois que eu pagava, eu era a pessoa menos importante lá, né? E cara, acontece, né? Então, buscar saber o que sai da boca dos alunos que passam por essa imersão também. E eu teria estudos de caso, acho que é mais rápido até, né? Mais estudos de caso da imersão do que necessariamente de alunos que estão há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Eles podem existir, porque senão eles vão se sentir desvalorizados, né? Tem muito ego envolvido, então a pessoa quer ser referenciada, ela quer aparecer, ela quer... Então, vale, né, criar alguma coisa assim, onde esses alunos que querem aparecer, apareçam. Mas eu colocaria como padrão. A pessoa entrou na imersão, ela tem que preencher alguma recepção, dizendo como a vida dela tá, o que ela está sentindo, o que são os objetivos. Se possível, a cada semana ela responde alguma coisa, se não, pelo menos quando ela entra e quando termina os 21 dias, ela deixando um depoimento. Como padrão. E aí você vai postar foto e depoimento de todo mundo, perguntinhas-chave ali. Nossa, cara, até arrepia. Porque vai funcionar não tinha muito pensado bem, nisso, cara. não. A gente chama isso no marketing de evidências, né? Então, cara, ninguém vai acreditar em você tão fácil quanto se você começar a mostrar um monte de gente que passou pela imersão e o que estão falando essas pessoas. Pô, perfeito. Então, assim, você pediu minha opinião. Eu achei incrível.
E eu acho que dá para potencializar de diversas maneiras, não precisa ser uma coisa ou outra. Você pode criar abordagens diferentes, mas eu faria essa ideia do check-in e depois do check-out da imersão. Recepção e depois deixar um depoimento, um registro de como foi a imersão. E algumas perguntas-chave ali. Você sabe que perguntas seriam boas? Você tem uma ideia disso? Pô, agora eu não tô conseguindo pensar, não. Você tem Cara, alguma sugestão? sim, no módulo 3 agora da atualização, que a gente fala de publicações, eu deixo isso como a principal coisa que a gente precisa fazer, né? Sempre trazer a história dos alunos. Até ontem com o Diego acabou de entrar aí também, Carol anotando tudo. O Diego, ontem eu deixei algumas perguntas no final da live com ele, e caiu a live dele, não deu pra gente continuar, a gente vai continuar outro dia. Mas, por exemplo, no roteiro de live com aluno, você extrai essas coisas. E você pode fazer de duas formas. Quando você entrar lá na plataforma nova, você vai ver que tem um pedido para você fazer sua recepção. Nessa recepção, basicamente, eu peço sua história. Você vai falar, na antiga a recepção está de outro jeito, mas nessa nova a recepção pede sua história. Eu falo, por que você decidiu empreender com educação física? Por que você decidiu, o que te motivou a entrar no marketing de fitness? E eu pego as ideias ali, seu objetivo, coisa e tal, aquilo vira um post. Um post de blog, inclusive, com uma foto sua depois. E para o aluno é a mesma coisa. Então, quando chegar no início da imersão, você já pode avisar ele. Você fala, é um programa de acompanhamento mais próximo, para isso, beleza. Para a gente começar, você precisa responder algumas perguntas de início. E a pessoa vai dizer as perguntas de início. Quando der um segundo passo, o que precisa acontecer? Ela precisa saber que no final ela vai ter as mesmas perguntas ou outras perguntas ali. Então, por exemplo, pergunta de acompanhamento, a gente quer saber como que você está começando e ao final dos 21 dias a gente vai novamente levantar algumas perguntas para saber como que você passou por esses 21 dias. O que estou dizendo aqui? Se você antecipa na cabeça da pessoa, você já ganhou aquele espaço. Não sou como uma surpresa ou uma gambiarra, nada assim. Você já falou, peraí, funciona assim. Você vai ter um check-in e um check-out desse negócio e a gente tem algumas perguntas-chave para entender o quanto bem fez para você. Beleza. Quando chegar no check-out, principalmente, as perguntas precisam ser mais ou menos nessa linha. Como que você conheceu a Imersão Fênix? Porque conecta com todo mundo que também está conhecendo, né? Então, imagina na história, a primeira pergunta é como conheceu? A resposta fica mais ou menos assim. Eu conheci a imersão através de uma amiga que tinha feito, ela estava insistindo para eu ir e eu nunca ia, até que um dia, entendeu? Como conheceu a imersão? Já fica lindo ali o começo. Segundo, quais são os seus objetivos com a atividade física? O que você estava procurando? Quais são os seus desafios? Né? O que você estava procurando resolver? E aí a pessoa responde. Eu sempre fui muito sedentário, sem ser assim, com a pandemia, o home office, meu corpo começou a ganhar peso e eu comecei a sentir dor, eu vi que não dava mais para ser assim, e não sei o quê. Eu fui... nossa, ela tinha bons desafios. Imagina uma pessoa da mesma característica lendo isso. Meu Deus, sou eu. Aí vai para a terceira pergunta. E como foi esses 21 dias para você? No início foi desafiador, eu achei que eu ia conseguir todos os dias, mas aí eu conversei com o professor, ele falou que se eu fosse 3 vezes por semana já estava bom, e aí na primeira semana foi assim, na segunda foi assado, eu comecei a sentir que eu dormi melhor, isso, aquilo, papá. E aí ela deixa um monte de benefícios que ela teve nesses 21 dias. Aí você pode perguntar como foi, como que você está se sentindo, né? Quais são os benefícios que você percebeu, você deixa meio direcionar. E por último, coisa do tipo, se você pudesse recomendar a Imersão Fênix para uma pessoa, o que você falaria? Aí você vai ter uma frase para você usar um card depois. Então, o seu primeiro post dessa pessoa vai ser a foto dela com o depoimento dela embaixo inteiro. Vamos chamar de conteúdo central. Sim. O segundo post sobre essa pessoa vai ser uma palavra que ela trouxe naquele depoimento com a fotinha dela pequenininha. Entendeu? Acabou, cara. Você tem conteúdo, o melhor conteúdo do mundo para você publicar nas suas mídias aí. E entender isso, assim, é até meio egoísta demais, né? Porque além de ser um excelente conteúdo para você publicar, é uma excelente forma de você entender o seu produto e de você ir melhorando ele. Porque você vai ouvir da boca da pessoa o que está gerando de benefício. Na hora de você fazer um argumento de matrícula, se você
usa as palavras que a pessoa escreveu no depoimento, a Sim. mágica acontece. Você vai conectar. Então, a outra pessoa vem, porque eu tô com esse problema, eu tô com esse problema. Como você fez os depoimentos ali, você está por dentro, você fala, nossa, que legal. É curioso isso, porque a semana passada a gente postou um depoimento de uma aluna que tinha exatamente essa questão. Ela tinha um filho pequeno, sentia dor no corpo, achou que era tarde demais para começar a fazer atividade física, tinha medo de fazer crossfit, coisa e tal. E ela fez a imersão feliz com a gente. Posso te mandar o depoimento dela? Bum! Você não faz mais força, cara. Pô, perfeito. Então, Perfeito. eu usaria essa imersão Fênix, sim, sem dó, masterizando mesmo. Que para mim, masterizar significa repetir tantas vezes que o negócio fica afiado, fluido, cara. Eu não mudaria tão cedo de estratégia, não. E esse check-out, ele pode ser uma conversa em live, né? E pode. E por que eu não falei muito isso primeiro? Porque eu acho que você vai ter mais pessoas fazendo check-out do que vontade de fazer live. Se você quiser Entendi. fazer live de segunda a sexta, você tem um limite de segunda a sexta, 1 hora por dia, né? Uma live por dia. Você tem um limite de 5 pessoas só fazendo check-out. Eu queria que você tivesse mais. Entendi. Eu queria que você passasse mais gente. Então, você iria acabar... Agora, eu publicaria essa história assim, no mínimo, uma vez por semana, uma história. E eu não passaria muito de 3. Que aí, sei lá, você publica uma na segunda, uma na terça, uma na quarta. Mas no mínimo uma por semana, assim. Segunda você publica a história, na terça você publica a palavra, a frase de recomendação. Se você quiser pedir mais uma coisa, do tipo, é que eu não sei se é tão impactante, né? Se fosse um evento presencial, cheio de emoção, você falaria, Sim. nossa, como que você traduziria a imersão Fênix em uma palavra, sabe? Mas eu não sei se tem tanto envolvimento assim, pode ficar meio estranho. Guarda essa carta para outro Sim. evento, né? Então, às vezes um torneio, uma gincana, uma coisa assim. Mas, no mínimo, uma semana, cara. E, por enquanto, eu daria para fazer só na foto e no texto, sem problema nenhum, pedir uma foto para a pessoa, marcar a pessoa, sem dúvida, no post, porque ela vai gostar de ser referenciada ali. E se você topar fazer as lives, eu até começaria com os alunos mais antigos. Porque, cara, se você começar a fazer live com quem está acabando de começar, vai dar um problema. Assim, as pessoas vão sentir meio tipo, pô, tô aqui um tempão e na hora de Sim. chamar a gente fazer live, chamou o cara lá que nem vai continuar. Aquele cara que os caras falam, né, que é a galera do verão, né? O cara acabou de Sim. começar e só por causa do verão já tá fazendo live lá. Não. Então, toma cuidado com essa valorização de quem tá. Eu acho que eu consideraria isso. Ó, Fazer esse o Vitor check-out pergunta... Pode falar. Fazer esse check-out, então, por tipo um formulário, né? Cara, eu acho mais fácil de você gerenciar. Como você é um gestor, né? Acho mais fácil. Quando a pessoa a pessoa nem sabe fazer Google Forms. Eu falo, cara, pergunta no WhatsApp, pega as respostas ali e edita. Não tem problema nenhum. Sim. Mas o Google Forms vai ser bom de você ver, de você poder analisar depois as respostas, entender padrões, né? Que aí é onde mora a masterização. Só ver o que o Vitor falou aqui, ó. Editar os melhores momentos dos checkouts da semana? Sim, Vitor, mas postar um só. Posta um por semana. Se eu falar, edita os melhores momentos, cara, é muito trabalho. Não, é um por semana. Você tem que pensar numa coisa mais sustentável a longo prazo do que querer fazer um trabalhão assim de cara e depois parar daqui 3 meses, né? Então, vai um por semana, já vai ser um baita conteúdo. E nas possibilidades, não sei quanto você entende de blog, por exemplo, Vitor, vou dar uma dica avançada, né? Uhum. É simples fazer blog, bem simples mesmo, por um WordPress, coisa assim. Mas, cara, no final você podia fazer todos esses depoimentos, uma página, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Essa sua proposta da imersão, ela é uma proposta hoje que está acontecendo no 1 para 1, certo? Uma pessoa conversa com você, você explica para ela o que é, aí entra o 1 para 1. Quando você vai melhorando essa proposta, eu vou dar um caminho aqui dessa atualização. Ó, primeiro passo da proposta. Lê a proposta em voz alta, mandando um áudio para você mesmo ou para o seu sócio. Lê ela em voz alta. Você vai sentir que sua garganta trava em alguns momentos. Você fala, nossa, isso aqui não ficou bom.
Aí você volta para o texto e melhora ele para ele ficar mais fluido, mais verdadeiro, mais persuasivo até. Beleza. Sim. Essa é a primeira tarefa. Ler a proposta, melhorar o texto da proposta e ler a proposta com áudio, ouvir o áudio, depois melhorar o texto da proposta. Beleza. Melhorou o texto, essa proposta pode virar um PDF, se você quiser deixar mais elementos gráficos, né? Aí nesse PDF pode até ter já uns depoimentos melhores que você foi colhendo, alguma coisa assim. Primeiro passo, pô, não é difícil fazer um PDF, você consegue um designer freelancer, ele faz um PDF lindão. Depois que você está com o PDF, está fazendo, a pessoa entra em contato com você, você conversa com ela, aí você fala, ó, vou te encaminhar a proposta e um áudio explicando exatamente para você o que você precisa saber. Você encaminha a proposta e fala, então, Karina, seguinte, ó, como a gente conversou, nessa proposta apresento isso, 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 mas você falou que esses dias são mais importantes. Então, considera que para você a gente vai começar assim, mas dá uma olhada aí em como funciona a imersão. A pessoa abre, pô, tem toda uma explicação cadenciada, né? Por quê, o que é, para quem é, como funciona, aquela coisa toda. É ótimo. Você começa a escalar a sua capacidade de atender. Em vez de 1 para 1, você começa a ficar mais rápido. Mas o pulo do gato está quando essa proposta vira de 1 para muitos. O que significa isso? Quando a gente trabalha com copy, que é essa comunicação mais persuasiva, que está na proposta, isso é feito para você gravar um vídeo, por exemplo, anunciar, a pessoa apertar o botão e comprar, de tão bom que é. Só que hoje na internet o melhor jeito é você abrir uma página, faz uma página, nessa página tem a proposta inteira, bum, 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 bum. Na página fica mais fácil de você colocar depoimentos, inclusive Sim. o fim da página pode ser depoimentos infinitos, foto da pessoa e o que ela falou infinito, assim, tipo, mas vou escolher só 3, cara, 20, 30... cara, desculpa, eu tô falando pra caramba, mas é que eu gostei da ideia, tá? Não, pô, tá excelente. Já assistiu o filme O Set de Chicago? Já. Você lembra do final do filme? Lembro. Então, assim, o juiz queria condenar porque queria condenar os caras. A hora que o moleque lá colecionou aquele monte de nome, levantou e começou a falar, cara, é impossível você negar que eles tinham razão. Sim. Porque o volume, ele impacta muito. Tipo, é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou montando um blog e hoje a gente bateu 48 estudos de caso, coisa assim. Cara, vai ter uma foto sua lá contando sua história. Olha que um dono de academia olhar e falar, não, peraí, impossível. E ali, como no caso, demora para ter alguns resultados, e resistência de resultados, vai ter seu objetivo de alunos e com quantos alunos você entrou no marketing fitness. E aí, cara, aí sempre a gente vai atualizando todo mês. Hoje ele já matriculou tantas pessoas. Vou virar um blog e o dia que tiver 1000 pessoas ali, fica impossível. A pessoa vai olhar e falar, pô, peraí. Tem muita história aqui, tem muita gente na mesma busca. Então, quando vira uma página, você não precisa mais ficar mandando para o seu WhatsApp direto. Você vai mandar para o WhatsApp para a pessoa só pagar, se for o caso, ou tirar alguma dúvida. E aí você vai começar a mandar as pessoas para a página. Você manda para a página. Depois, se você sentir à vontade, essa página pode ter um vídeo. E nesse vídeo você começa e apresenta a proposta. Pô, então vamos lá. Se você chegou nesse vídeo, significa que você tem interesse em saber mais sobre a imersão Fênix. Eu vou te contar por que essa imersão surgiu. Bom, muita gente tinha esse problema, A gente resolveu, entendeu que era melhor fazer isso aqui nesse formato. Então, o que é a imersão Fênix? São 21 dias, blá, 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 blá. Então, para quem quer? Para a pessoa assim, assim, assim. Como funciona? Assim, assim, assim. Quanto vai custar para você começar? Meu Deus, a imersão não custa nada. Como funciona? Você vai fazer o seu... Cara, quando você joga tráfego para um negócio desse, tráfego local, fica muito fácil. E aí, uma vez que você dominou isso em uma academia, putz, o número de academias que você vai querer ter é o número que você quiser. Ou se você, às vezes, quiser criar um braço digital, que eu também recomendo. Assim, para quem tem mais estrutura de gestão, né, umas habilidades assim, que nem parece que você tem, eu recomendo pensar nisso. É interessante. E como é que seria um braço digital de uma imersão? Esse é um negócio que está na minha cabeça. Eu estou tentando pensar nisso também. Cara, eu sempre vou defender que o ao vivo é muito mais fácil, né? Então, seria simplesmente você criar aulas X vezes por semana ao vivo de treino para a pessoa fazer em casa, né? Com os professores. Tem um cara do Rio,
deve ter mais de um, né? Porque o Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Mas tem um cara que eu acho que ele tá criando aí um negócio bem foda. Pelo que eu vejo, é bem, bem foda. Chama Lapa. Lapa Team. Eu esqueci o nome dele. Não, todo mundo chama ele de Lapa. Ele diz ali que ele tem 130 mil alunas. Que Pelo isso? todo mundo. E aí eu acho que surgiu no meio da pandemia isso. O que o cara tem? Uma academia ao vivo online. É isso. Ele criou um estúdio, uma academia, com uma tela de Zoom atrás. Ele contrata os professores para darem aula o dia inteiro. Não, desculpa, não são 130 mil alunos, não. Desculpa. Nossa, errei feio, retificando. São 130 aulas ao vivo por semana e eu acho que são 45 mil alunos. Porra, mas tá... Não, mas só porque 40. 130 mil é uma boa cidade, né? Então, Pô, mas 45 não é pouco, não. não. Eu não sei qual que é o ticket, mas deve ser baixo, assim, uns R$29,90, R$49,90 no máximo. Mas é um monte de volume que tem ali. E o que ele fez foi isso, cara, uma academia ao vivo. Eu acho que ele até fala isso, a maior academia ao vivo do mundo, uma coisa assim. Então ele tem 130 aulas por semana ao vivo. O que seria a imersão Fênix num braço digital? Cara, não dá para você oferecer 6 aulas por dia, mas você vai oferecer no mínimo uma. Sim. Não dá para oferecer 5 por semana, pelo menos uma. E você vai começar a seguir, a adaptar a proposta para as pessoas fazerem em casa. E depois seria legal ter uma continuação, né? Então, para mim, seria a Fênix online, assim, não tem nem dúvida, tá? Tem que ter uma continuação. Mas a porta de entrada você masterizou. E, cara, depois que você domina esse processo comercial, já era, né? É só se adaptar ao produto, você já dominou, você entendeu quais são os problemas das pessoas, como que você resolve, como que você capta mais gente. E o lance da proposta é esse mesmo, você começa num a um, aí você melhora, até que vira uma página e um vídeo. Então, exatamente o que eu faço lá no meu curso, no Marketing Fitness, é a mesma coisa, Isso. só que é num nível de quem já ficou repetindo aquilo muitas vezes. Entendi. Pô, eu vou fazer isso. Vou trabalhar em cima dessa proposta para fazer Foca essa no parte. presencial, entende como essa proposta pode ficar cada vez mais refinada, mais azeitada e, cara, vai escalando. A hora que você tiver uma página, acabou. Aí, enfim, aí são decisões estratégicas. Pô, a academia está tendo muita procura, a gente não consegue atender. Sobe o preço, segura, monta a lista, tá? Não. Deixa do jeito que tá, vamos para online, não vamos subir tanto preço. Porque assim, às vezes você sobe muito preço, você tem um preço X, mas o público que está lá não pagaria esse preço, né? Você tem um preço só. Tá? Então, não sei se até onde vai valer a pena você subir o preço. Você está numa cidade que ela, de uma forma ou de outra, ela se regula, né? Você precisa, o mercado ele se regula pelos comparáveis. Você precisa criar alguma coisa com puta diferencial para você conseguir sair assim, e aí tem todo o lance de gourmetizar, eu não sei até onde que isso é bom, mas eu pensaria num braço digital, assim, falar, cara, agora que eu entendi do físico, deixa eu criar um braço digital, ou, não sei se você pensa em segunda idade, coisa assim, é outra história. Pô, é muito bom, muito boa ideia. Eu acho que você acertou na proposta e ela tá assim muito rápida para você criar esses depoimentos e retroalimentar. É a próxima etapa, é criar esses depoimentos. É isso. Cara, mas eu iria sem dúvida nenhuma com toda a força aí. Vitor, da proposta, ficou alguma pergunta aberta? Não. Tem uma tarefa, então, eu vou até anotar aqui, ó. Então, quando você fizer o primeiro depoimento, manda para mim, para saber que valeu esse tempo que a gente ficou junto, né? Que você foi lá e fez. Eu sei que você é um cara que faz, mas eu crio esse padrão porque tem muita gente que não faz, que gosta de conversar só. Não, pô, vamos fazer. Então, manda lá. Quando você fizer, só me marca, me envia, para eu saber que foi feito, que é legal. Me dá uma felicidade bem grande. Você deixou uma pergunta sobre patrocinado. Nosso tempo estourou um pouco, então vamos ver se eu consigo resolver rápido ou se eu jogo para um segundo momento. Eu tenho aqui uma ideia na cabeça. É o seguinte, quando eu comecei o meu atual ciclo, né, de patrocinados, eu tinha assistido uma aula lá no YouTube, que eu cheguei até a pegar contigo um checklist. E aí agora eu tô vendo na plataforma ainda do Hotmart, mas eu já tô vendo uma sugestão um pouco diferente do que tava lá,
E aí eu fico na dúvida no seguinte ponto. São duas dúvidas, na verdade. O primeiro é se você acha melhor eu atualizar e fazer da forma mais atual que você me oferece, para não ter que começar num método e depois mudar para o outro. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação ao investimento, porque a gente já faz investimento em patrocinado já tem algum tempo. A gente nunca, honestamente, né? A gente não teve assim resultados exorbitantes com patrocinados. Atualmente a gente está tendo mais, essa semana especificamente, mas ali você faz uma sugestão de valores que para a gente no primeiro e segundo ciclo, principalmente, são valores já baixos para o que a gente já faz. Eu queria saber se eu posso avançar um pouquinho e já fazer um investimento mais alto no primeiro e segundo ciclo. O problema do ciclo que você está assistindo lá, de 21 dias, é que ele é uma espécie de lançamento, né? Então, você só vai saber se deu certo na última semana. Sim. E aí, para eu falar para você, vai e põe, sei lá, R$1.000, R$1.500, assim, de cara, eu não sei se eu fico seguro disso, porque eu não sei como que você está fazendo antes e tudo mais. Até por isso que eu fiz a atualização de hoje, que ela pede o seguinte: mantenha umas 3 semanas com ciclo de 7 dias, divulgando conteúdo, fazendo convites e entendendo a ferramenta, entendendo alguns números ali, vendo onde a pessoa às vezes errou numa configuração, coisa assim. Então, quando você pensa no ciclo de 21 dias, você pensa em fazer a imersão? Fazer um trabalho de convite para a imersão Fênix. Exatamente. Tá. Cara, diante de tudo que você fez ali, você pode fazer. Eu só queria fazer uma correção nas campanhas. Que aí a campanha que lá a gente está usando para alcance, eu queria que você usasse para engajamento. Essa é uma atualização. E a segunda coisa é a campanha de divulgar, que você vai usar o convite. E eu acho que lá a gente está mandando para um link de grupo. Cara, eu vou falar que isso aqui a gente vai fazer uma página. E pode ser uma página simples, do tipo um Linktree. Só que precisa mandar para uma página para ter o botão para a pessoa entender o que é e entrar no grupo. Se a pessoa clica no link e automaticamente abre um grupo na cara dela, ela fica meio... Enfim, você perde muita gente ali. Sim. Então, de preferência, ser uma página, se possível, essa página com pixel. E aí você vai mandar, em vez de mandar para o grupo direto, você vai mandar para uma página. E essa página, você deixa a pessoa chegar ali, você explica, fala, então você vai se adicionar num grupo, assim, clique e entre. Porque a gente cria uma etapa a mais, mas é importante. Tem alguma falha ali no WhatsApp para abrir grupo que a gente perde muito dinheiro mandando a pessoa direto para o grupo. Às vezes não, às vezes sim, mas eu ainda prefiro que a gente faça uma página e, se possível, essa página com pixel. Mas principalmente a primeira campanha. A primeira campanha, que lá está a de divulgar, né? Que é uma campanha de alcance, você vai usar o objetivo de engajamento. A segunda campanha continua sendo tráfego no site, mas cria você sabe o que é Linktree, né? Sei. Então, cria uma página de Linktree só com o botão do WhatsApp. Entendeu? Acabou. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a gente no patrocinado de convite, eu coloco o WhatsApp, um link para conversar direto com a loja, no WhatsApp da loja. Então eu trocaria isso para um Linktree que mandaria para um grupo para onde eu faço essa proposta para muitos. Seria isso? No que você vai ver ali na versão anterior do Marketing Fitness, que você está assistindo, que eu falo do ciclo de 21 dias, eu falo para mandar para grupo. Aí você cria um grupo com um represamento ali, né? Então você cria um grupo de pré-matrícula, basicamente, para as pessoas tirarem dúvidas, verem depoimentos, entender melhor. E com uma data específica, que vai ser a segunda-feira, dia 15 dos 21 dias, uma segunda-feira para você abrir a condição especial, para você abrir para as pessoas se matricularem. Então, você acaba mandando para grupo. Mas o que você já faz de convite, manda para conversar pelo WhatsApp, só uma dúvida. Você manda para a pessoa clicar o objetivo que você põe no patrocinado.
tráfego no site, para a pessoa clicar no link e abrir uma conversa, ou você põe iniciar conversas, põe o objetivo de mensagem? Não, eu coloco o do link. Eu não consegui fazer para ele aparecer o botão do WhatsApp especificamente, porque ele dava algum erro na questão de escolher o posicionamento. Aí ele tinha que colocar qualquer posicionamento. Eu não sei se foi uma dificuldade minha ali, mas quando eu fiz o objetivo de clicar, de gerar o botão de conversa, eu não consegui escolher o posicionamento. Aí Que estranho. eu achei esquisito também. A gente, no convite aí do ciclo de 7 dias, né, essa coisa mais básica que a gente faz, tá indo para iniciar a conversa mesmo. Então, mensagem, iniciar a conversa pelo WhatsApp, mas o posicionamento que a gente usa é só feed e normalmente é Facebook, Instagram, assim, a gente não vai muito para aqueles in-stream, coisa assim, que eu acho que não tem necessidade. Tá Isso bom? pode também. Beleza. Vamos fazer Mas, isso ó, então. quando que você pretende começar esse ciclo de 21 dias? Normalmente ele começa toda segunda, né? Poderia Sim. começar uma segunda-feira. Essa segunda-feira você acha que você já está pronto para começar ou você vai deixar para a próxima? Esse é o meu objetivo, é começar na próxima segunda. Então faz e conta comigo. Vai tirando dúvida, manda lá na comunidade, você vai ver que tem nessa atualização tem um lugar bem legal para a gente tirar dúvida e dar suporte. Fechou? Tá bom. Pô, fechou. Meu irmão, espero muito ter ajudado. Eu gostei demais da nossa conversa. Viu? Obrigado e parabéns aí pelo trampo. Muito bom. Pô, obrigado. Eu parabenizo você também pelo trabalho aí. Excelente, tá ajudando a gente bastante. De graça no início. Se diga, a gente fez questão de pagar, porque vai nos ajudar e eu acho que é maneiro retribuir também. Não, e ter você junto, cara, uma pessoa que está mais avançada, é um aprendizado para todo mundo, né? Então, quando você puder mandar pergunta, sacada, coisas que deram certo, tudo ali, ajuda demais. Fechou? Pode deixar. Falei isso. Obrigado, irmão. Falou, Samuel. Tchau, tchau. Tamo Muito junto. obrigado. Valeu. Tchau, tchau.